Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, Deus. Senhor, que o Senhor venha falar tremendamente ao nosso coração. Deus, que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos, mas a Tua palavra nos garante que através dela há transformação, Pai. Senhor, que o Senhor venha encher os nossos corações, que o Senhor venha verdadeiramente transformar as nossas vidas, e que nós sejamos preparados com o nosso coração curvado diante do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os céus, que o Senhor venha derramar da Tua chuva sobre nós, e que nós, ó Pai, venhamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Querido, eu sei que você já sabe disso, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite, amém, querido? E muitas vezes, querido, eu quero te dizer algo. Nós não podemos transformar a tua vida, e nós nem temos essa pretensão, mas aquele que pode transformar todas as coisas, Ele está aqui nessa noite. Nós não temos poder, querido, para transformar a tua vida, mas Deus pode. Não só pode, como Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer, querido, na tua vida coisas que é do desejo do coração dele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido, e muitas vezes a gente entra em crise por causa de algumas coisas. Mas eu quero te dizer, querido, que muitas vezes aquilo que é motivo de crise para nós não é motivo de crise para Deus. Deus não tem crise com as nossas crises, querido, porque Ele sabe exatamente do jeito que a gente é. Ele sabe exatamente quais são as paranoias que passam na nossa cabeça. E Ele não se abala com isso, porque Ele pode transformar todas as coisas. Amém, querido? Só que durante essas crises, muitas vezes, querido, tem uma pergunta que fica ecoando na nossa cabeça. Que pergunta é essa? Pelo menos para mim, algumas vezes eu fico me perguntando: o que Deus espera de mim? O que Deus espera? O que Deus espera de você, cara? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus sabe exatamente o que Ele espera de você. O problema é que você não sabe. Deus sabe exatamente o que Ele espera de mim. O problema é que eu não sei o que Ele espera de mim. E às vezes nessa dúvida, na crise, na angústia, a gente fica se perguntando: mas Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E às vezes a nossa pergunta, ela não tem resposta. Não da maneira que a gente esperava que ela tivesse. A gente queria que fosse fácil. Assim: Deus, o que você espera de mim? Meu filho, eu espero de você. Anota aí, assim, assim, assim. Ia ser massa, não ia? Mas não é assim, velho. E todas as vezes que a crise vem, a gente fica: Deus, o que o Senhor espera de mim? E aquela situação passa e vem outras, e a gente fica: Deus, e dessa vez, Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, Ele sabe exatamente o que Ele quer e o que Ele tem para a tua vida, querido. E por mais que a gente corra, tudo está correndo para o plano de Deus para as nossas vidas. Inclusive os dias de choro. Inclusive os dias que nada dá certo. Qual é o nosso papel? Nosso papel é se aproximar dEle. Você quer saber o que Deus espera de você? Se achegue mais perto dEle. Você quer saber quais são os planos, os sonhos de Deus para você? Chegue mais perto dEle, querido. E nessa noite nós estamos aqui, querido, com essa motivação de cada dia estar mais perto de Deus.
Eu não sei quais são as tuas crises, eu não sei quais são os seus problemas, mas o que eu sei, querido, que nós precisamos do Senhor todos os dias. Eu preciso do Senhor todos os dias, semana após semana, dia após dia, mês após mês. E você pode ter 500 anos de crente, mesmo assim, você vai continuar dependendo de Deus. Existia uma classe de pessoas, querido, que a palavra do Senhor vai nos dizer, que procuravam Jesus não porque queriam se aproximar de Jesus, não porque queriam um relacionamento com Jesus, não porque queriam ser transformados por Jesus, mas porque queriam de alguma maneira estar degradando a imagem de Jesus, estar de alguma maneira diante de Deus e dizer: olha, você está errado nisso aqui. Queriam estar diante de Jesus para ver se pegava Jesus em alguma coisa. Eles falavam: ô, Jesus errou naquela parada lá. Quem eram esses? Esses eram aqueles que diziam que conheciam a Deus. Esses eram aqueles que tinham um discurso muito bacana. Esses eram aqueles que estudavam a palavra. Esses eram aqueles, querido, que diziam que carregavam a palavra de Deus. Esses eram os religiosos, que chegavam perto de Jesus e conversavam com Jesus, não porque queriam colo ou porque precisavam de algo, mas porque queriam achar algum motivo para apontar o dedo para Jesus. E aí esses, dessa vez, chegam para Jesus e fazem uma pergunta relativamente simples, mas eles vão dizer assim: olha, Jesus, a gente tem visto que você tem curado, tem feito um monte de milagre, um monte de coisa, através do quê? Que autoridade é essa que você tem para fazer essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E aí Jesus devolve a pergunta com outra pergunta. Jesus era massa, velho. Pessoal, eu vou responder se vocês responder outra pergunta para mim. E aí eles vão falar: qual a pergunta? Vocês conheceram João Batista? Eu quero que vocês respondam para mim. João Batista, através do que ele tinha aquela autoridade que ele tinha? E aqui a palavra do Senhor vai dizer, é um pouquinho antes do texto que eu quero ler com você. Vai falar assim, que eles decidiram não responder para Jesus. Porque se eles dissessem que João Batista era usado pelo poder de Deus, eles estariam assumindo que eles estavam errados quando cortaram a cabeça de João Batista. Se eles dissessem que João Batista fazia tudo aquilo ali pelo poder dele mesmo, ia acontecer um alvoroço por causa da população que amava João Batista. Jesus era massa, velho. Pegou os caras na veia. Então eles chegam para Jesus e falam assim: a gente não vai responder. E aí Jesus fala: então tudo bem, vocês não me respondem, eu também não respondo vocês. Mas eu quero contar um negócio para vocês. Está aqui em Mateus, capítulo 21, no versículo 28, que diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Olha só, querido, nesse contexto, Jesus está conversando com os anciãos. A palavra do Senhor vai dizer que esses que são os religiosos, eles estão buscando questionar a Jesus a respeito de algumas coisas.
Então o texto vai dizer que os principais, os sacerdotes, os anciãos estão chegando até Jesus. E aí Jesus, em resposta àquilo que eles fizeram, que eles falaram, que eu acabei de dizer para vocês, Jesus conta essa parábola para eles. Fala, olha, havia um homem e ele tinha 2 filhos. E esse pai chegou para o primeiro filho e disse, filho, vai trabalhar na vinha? E ele disse, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Esse pai chegou para o segundo filho e disse, filho, vai trabalhar na vinha? E esse disse, não vou, não quero. Mas o texto vai dizer que ele se arrependeu e foi. E aí Jesus pergunta para esses religiosos, para os sacerdotes. Estão falando, quem fez o bem? Quem que parece que está certo? Quem que fez a vontade de Deus? Eles vão dizer, o segundo. Ele falou, sim, muito bem. Ele vai dizer, olha, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Eu fico imaginando os caras que acham que conhecem a Deus, que estudaram a palavra ouvindo isso de Jesus. Ele falou assim, olha, os ladrões, que são os publicanos, cobradores de impostos, e as meretrizes, que são as prostitutas, eles estão tomando a frente de vocês, eles estão entrando no céu primeiro que vocês. Porque vocês, sabendo da verdade, João vindo pregando a verdade, vocês não creram. Mas as prostitutas e os publicanos, eles creem. E eles estão entrando no reino de Deus. Mas vocês, não. Que grandes verdades que nós podemos tirar desse texto para nós. Muitas vezes quando a gente se pergunta o que Deus espera de nós, nós temos um padrão e alguém para se olhar, amém, querido? Quem é esse? Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é aquele em que a gente tem que olhar e dizer, se eu quero agradar o Pai, se eu quero agradar o coração de Deus, eu preciso ser como Jesus foi. Eu preciso andar como Jesus andou. Tinha uma musiquinha antiga, quando eu era criança, velho, era de acho que é Padre Zezinho. Eu não lembro, se minha mãe ou minha avó, né? Que era andar como Jesus andou, né? Essa parada aí, falar como Jesus falou. Isso ficou gravado na minha cabeça até hoje. Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei disso daí. Hã? Ah, beleza, velho. É de Deus isso aí. Bíblico, cara. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. Se nós queremos agradar o coração do Pai, nós precisamos parecer com Jesus. Amém, querido? É difícil, cara? Imagina. Facinho, velho, né? Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer, ali no batismo de Jesus, que brada uma voz do céu. E essa é a voz de Deus, falando de Jesus e dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você quer agradar o coração do Pai, querido? Diga amém. Seja parecido com Jesus. Você quer saber o que Deus espera de nós? Que nós sejamos parecidos com Jesus. O próprio Deus vai dizer, esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Para a gente ser um pouquinho mais parecido com Jesus, Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo, veio não para ser servido, mas para servir. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, muitas vezes a gente está falando a respeito de chamado, e parece que bate uma parada na nossa cabeça quando a gente fala de chamado. Porque quando a gente fala de chamado nas igrejas, a pessoa sempre pensa em missão, em ser missionário, em ser pastor, em ser um monte de coisa. Porém, querido, o chamado não é só isso. Deus tem um chamado para nós, amém? Ele tem um chamado para você. E o primeiro chamado de Deus para nós é que nós venhamos a ser servo. Servo. Se aquele que agrada o coração do Pai veio para servir e não ser servido, quando nós queremos agradar o coração de Deus, nós precisamos servir.
Que nós entre todos, nós sejamos aquele que serve. Amém, querido? Todos nós, recebemos um chamado para servir. Que a gente venha fazer isso da melhor maneira possível. Nesse contexto aqui, naquilo que a gente leu, a gente vê alguns tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que a gente vê são os religiosos. São os anciões, sacerdotes, são os doutores da lei, que são orgulhosos de ser o que é, que tem um discurso muito bacana, que conhece a letra, que conhece a Bíblia, que sabe se comunicar, que sabe falar muito bem, que são estudiosos da palavra. O segundo tipo de pessoa que a gente vê aqui no contexto que Jesus contou é o primeiro filho, que diz: Senhor, eu vou fazer, mas que não faz. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é o segundo filho, que é aquele que fala assim: Senhor, eu não vou, eu não quero ir, mas que depois se arrepende e vai. O que Deus espera de você, querido? Muitos iam dizer que nós sejamos como os doutores da lei, estudiosos, pessoas que conhecem a letra, pessoas que sabem tudo a respeito de Deus, pessoas que a aparência é irrepreensível, que andava segundo a lei. Deus me livre de ser o primeiro filho mentiroso. Não é assim que a gente pensa? Que fala que vai fazer e não faz. Que Deus chamou e a gente bateu continência. Foi uma parada muito bonita. Você disse: eis-me aqui. Mas que não fez nada. Quantas vezes a gente disse que ia fazer algo para Deus e deixou para trás? Quantas vezes a gente bateu continência e disse: Senhor, pode contar comigo, eu estou aqui, eu vou cumprir, eu vou, e você não foi. Quantas vezes a gente faz isso? Mas Jesus aqui ele está ilustrando a respeito do reino. Quem são aqueles que agradam o coração do Pai? O segundo filho que disse: não vou, mas que depois se arrependeu e foi. Querido, só para que você entenda aqui, eu já estou concluindo. Eu preciso que você entenda somente uma coisa aqui. Quando a gente olha para o texto, nós vemos um Deus que é Pai, amém? E nós vemos dois filhos, certo? Quando a gente olha para isso, querido, você vai perceber que Deus, que é o Pai, Ele não faz acepção dos filhos. Ele chega para um filho e a proposta é a mesma para os dois. É ou não é? Ele chega para os dois filhos e fala assim: trabalha na minha vinha. Para o primeiro filho: filho, trabalha na minha vinha? Sim. Para o segundo filho: filho, trabalha na minha vinha? Não. A proposta do pai para os filhos é a mesma. A urgência do trabalho era a mesma. Ele vai dizer: trabalha hoje na minha vinha. O chamado para os dois tinha a mesma urgência. O pedido do pai é o mesmo. Então o que faz diferença, querido? O que faz diferença não é aquilo que o pai está propondo aos filhos, mas sim qual é a resposta que os filhos estão dando para o pai. Qual é a resposta que nós estamos dando para Deus? Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. A mesma proposta que foi feita para um, foi feita para todos. Nós temos livre acesso a Ele igualmente, querido. Por que nós somos tão diferentes assim? Talvez, eu tenho quase certeza disso, que a diferença está na resposta que nós estamos dando para Ele. O que nós estamos respondendo para o Senhor? Deus, Ele está diante de nós nos propondo a mesma coisa. A diferença está na resposta que nós estamos dando para Ele. O Senhor nessa noite deseja que a gente venha responder a Ele. Amém, querido? O trabalho é o mesmo.
A proposta de Deus é a mesma. A urgência é a mesma. O que fez toda a diferença foi a resposta do filho. E olha só que interessante, o filho que diz, eu vou, é o filho que não cumpre. É o filho que não agrada o coração do pai. Mas o filho que diz, não vou, e depois se arrepende e vai, esse é o filho que agrada o coração do pai. Deus deseja que você responda a Ele nessa noite, amém? Como? Como você vai responder para Ele? Ai, Pé, eu vou chorar, tremer, eu vou aí na frente e vou dizer, sim, Senhor. Amém, é uma resposta. A grande questão não é aquilo que sai da tua boca, mas é a tua atitude. O filho que agrada o coração do pai não é o que diz sim, mas é o que respondeu não e se arrependeu e fez. A gente precisa aprender que há uma distância muito grande entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. A resposta que Deus quer de nós não é uma resposta que sai simplesmente da nossa boca, mas é uma resposta que sai com a nossa atitude. O nosso caráter, ele não é medido por aquilo que a gente fala, não pelo nosso discurso, mas por aquilo que a gente vive. O Senhor deseja uma resposta tua nessa noite. O que Deus deseja de você? Que você responda a Ele. Com o quê? Com a tua vida. Não, posso responder só de boca? Pode. Afinal a vida é sua. E como eu disse, nós não temos a pretensão de transformar a tua vida. Mas Deus, Ele quer transformar. Não é eu, querido. A sua dívida não é comigo. E nem eu tenho dívida com você. Amém? A parada aqui é entre nós e Deus. Qual é a resposta que Deus espera? Não é a do lábio, mas é a nossa atitude diante da pergunta de Deus. Filho, trabalha na minha vinha? Não. Mas se arrependeu, foi lá e fez a vontade do Pai. E aquele que disse sim, uma resposta positiva, e que se fosse a gente ia falar, velho, esse é meu filho, cara. Vem cá, papai te ama. Esse que dá uma resposta positiva não é aquele que cumpre a vontade do Pai. Nesse caso aqui, tá, querido? Você pode responder sim e cumprir. Amém? Nós estamos usando o texto aqui. A palavra do Senhor vai dizer, querido, lá no livro de Mateus, você não precisa abrir. Mateus ainda 23:3, Jesus está ensinando os discípulos. E ele vai falar assim, olha, vocês estão vendo os doutores da lei, os sacerdotes e toda essa cambada aí religiosa que manja tudo da lei? Façam e escutem tudo que eles falarem para vocês. Jesus está falando, depois você confere lá, 23:3. Mas Jesus termina o texto dizendo assim, porém, não imite eles. Por quê? Porque eles falam, mas não fazem. Olha só que parada, velho. Jesus está falando para os discípulos, dizendo, olha, está vendo os doutores da lei, os sacerdotes, esses aí, vocês escutem tudo que eles falarem para vocês. Escuta, aprende, porém não imite eles. Porque eles falam, mas não fazem. Que respostas nós estamos dando para Deus? Se é só uma resposta do lábio, Deus, Ele quer te transformar ao ponto de que seja a resposta da atitude e não só do discurso. O que Jesus está fazendo com esses caras aqui? Está dando um Hadouken neles. Está falando, vocês são muito bons, velho, muito bonitos, vocês entendem tudo, só está faltando uma parada. Viver aquilo que vocês estão falando. Porque vocês, olha que Jesus é demais, cara. Olha o que Jesus está falando para ele. Porque vocês dizem sim. Vocês batem continência, dizem eu sou de Deus, sim, estamos lá, estamos juntos. Mas na hora de fazer, vocês não fazem.
E aí Jesus está dizendo, sabe de quem o Pai se agrada? Do filho desgramado, que respondeu não, mas que se arrependeu e fez a vontade do Pai. E aí Jesus vai falar, sabe de quem que eu estou falando? Estou falando das prostitutas. Estou falando dos ladrões, dos cobradores de impostos. Que eles não dizem uma resposta positiva. São pecadores, estão rolando no sal. Que muitas vezes disseram não, mas que se arrependeram verdadeiramente, voltaram atrás e fizeram a vontade do Pai. Deus não está buscando aparência. Deus não está buscando discurso. Deus está buscando transformação de vida verdadeira. Jesus está dizendo, vocês manjam tudo, vocês sabem tudo, só que está faltando uma coisa, vocês precisam viver. É duro ouvir isso, querido, e foi duro para mim também. O texto de Isaías 29, versículo 13 vai dizer assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. É o próprio Senhor denunciando a situação do povo. Quem nós somos nessa história, querido? Nós somos os religiosos que vestimos uma roupa de crente, que vem aos cultos, que participa das coisas, que diz sim Senhor, estou aqui, é nós, estamos juntos, mas não cumpre, mas o coração está longe. Quem nós somos? Será que nós fazemos o papel do primeiro ou do segundo filho? Sabe de quem é o céu, querido? Talvez você não se deu conta disso, mas o céu é dos pecadores. Dos pecadores que reconheceram a sua condição e que se arrependeram e que mudaram de vida. No livro de João, capítulo 14, no versículo 15, vai dizer assim, se vocês, Jesus dizendo isso aqui, se vocês me amam, farão o que eu digo. Sabe qual é a resposta ao amor de Jesus? Não é o discurso. Não é dizer, Jesus te amo. Como eu vi em alguns ministérios, não tenho nada contra isso. Manda beijo para Deus. Você pode mandar, velho, não tem problema. Deus vai aceitar o seu beijo, não tem problema. A questão não é essa. A questão é que a resposta ao amor de Deus não é te amo, Senhor. A resposta ao amor de Deus é a obediência. Jesus está dizendo, se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu digo. Você ama Jesus, cara? Ah, querido, é tenso, né, velho? Será que a gente ama Jesus de verdade? A resposta ao amor não é a ação, não é o discurso, é a ação. Qual é a resposta? O que é aquilo que Deus espera de nós? Que nós estejamos dispostos, muitas vezes, a desconstruir algumas coisas da nossa vida. Que a gente tenha a coragem de tirar aquilo que não é de Deus nas nossas vidas. Que a gente tenha a coragem de desconstruir alguns conceitos, algumas coisas que a gente tem carregado a vida inteira, para que Deus venha entrar com o novo dele sobre nós. Porque muitas vezes os religiosos não receberam aqui de Deus, porque eles estavam tão cheios de si mesmos, tão orgulhosos daquilo que eles eram, que mesmo a verdade estando diante dos olhos dele, eles não estavam dispostos a quebrar o orgulho para receber a verdade. Enquanto o segundo filho que dá mancada e responde não, ele se arrepende. E muitas vezes o que impede o arrependimento é o nosso orgulho. A gente é tão orgulhoso de ser do jeitão que a gente é. A gente é tão orgulhoso de ser quem a gente é. A gente é tão orgulhoso de saber o que a gente sabe.
Que muitas vezes Jesus está falando para a gente que não é desse jeito, e a gente não tem coragem de se arrepender e voltar atrás. Que a gente venha dar uma resposta para o Senhor nessa noite, amém, querido? Que resposta é essa? É o arrependimento. Nós somos pecadores, querido. Eu não sei quantas vezes você falou não para o Senhor. Eu já disse algumas. E mesmo não querendo falar, às vezes a gente ainda vai falar. Às vezes o Senhor fala, vai, então, e você fala, não. Talvez você seja mais santo que eu, cara. Não passe isso na tua vida, mas comigo às vezes acontece. E a questão não é quantas vezes eu digo não, mas a questão é quantas vezes eu me arrependo e volto a fazer a vontade do Pai. Eu não sei quantas vezes você errou, querido. Eu sei quantas vezes eu errei. Eu não sei quantas vezes a vontade de Deus você deixou para trás. Eu não sei quantas vezes você, querendo acertar, errou. Isso não importa, querido. O que importa é, se a tua resposta foi não ao Senhor até agora, dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de viver os sonhos de Deus. Ainda dá tempo, querido, de mudar as coisas. Ah, mas eu fui assim a vida inteira. Agora é tempo de ser assado a vida inteira. Como eu disse aqui no começo, eu não tenho o poder de mudar a tua vida, querido. Mas aquele que tem poder de mudar a tua vida está aqui nessa noite. E ao contrário do que muitos dizem, eu não preciso do teu discurso. Deus não está esperando de você o teu discurso. Deus está esperando de você uma atitude. É atitude, velho. O que é arrependimento? Às vezes a gente passa nas igrejas aí, que serviu muita coisa, que a gente não cospe jamais dos pratos que a gente come, mas que às vezes ensinaram a gente que arrepender é chorar. É chorar, vir no altar e tal. Isso também faz parte do arrependimento. Mas arrependimento de verdade não é chorar, é mudar de atitude. Arrependimento é se arrepender do que você fez. Se você se arrepender do que você fez, você não vai fazer de novo. Isso é arrependimento. Não importa quantos não você deu. O que importa, querido, é se nós estamos dispostos a nos arrepender. O filho que agrada ao pai, muitas vezes não é o filho mais bonito. Se você não concorda comigo, lê Bíblia. Você vai ver que Davi era o maior vacilão, pecou, matou, adulterou, e ainda assim Deus vai chamar ele de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Pergunta para Deus, velho. Eu tenho meu entendimento a respeito disso. Porque com a mesma força que Davi pecava, ele também se arrependia. O problema é que agora a gente que se diz tão espertos e que a gente entende tudo de Bíblia, a gente quer atirar pedra no pecado dos outros, se esquecendo que a gente também peca. O que Deus espera de nós? Arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus vai falar assim: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu acho muito engraçado quando Jesus fala de justo na Bíblia, que a Bíblia vai dizer que nenhum só homem pode ser justo. Ninguém é justo. Quando Jesus diz justo na Bíblia, ele está falando daquele que se acha justo, daquele que é impecável. É a bonequinha de, sabe, aquela paradinha assim. Olha aqui, Jesus, eu sou demais, leva para o céu, pra você não me perder. Uma parada assim, bonequinha de porcelana de Jeová, sabe aquele? Quando Jesus só pode ser isso, cara, porque Jesus sabe que ninguém era justo. Que resposta nós estamos dando para ele, querido? O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? Essa pergunta se agravou um pouquinho na minha vida. Depois que a gente está
trabalhando aqui na igreja. Que agora eu não pergunto mais, Senhor, o que o Senhor quer de mim só? Mas a minha pergunta constante é, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer dessa parada aqui chamada Restauração Church? A resposta de Deus constantemente tem sido arrependimento. A resposta de Deus para nós é que Ele espera que nós sejamos servos uns dos outros, que sejamos melhores nas atitudes do que no discurso, e que a gente não seja tão orgulhoso a ponto de não passar pelo arrependimento. É isso que Deus espera de nós. E agora, querido, é hora de você bater um papo com seu pai. O que eu vou falar para ele? Eu não sei, velho. Eu sei o que eu vou falar para ele. Como eu disse, o Senhor, Ele está aqui nessa noite. A pergunta dele para nós é: que resposta nós vamos dar? Assim como os dois filhos, a proposta é a mesma. É igual para os dois. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está escolhendo uns aqui e deixando outros de lado. A grande diferença está na resposta que nós vamos dar para o Senhor. Amém, querido? Se coloque de pé aí onde você está, querido. Quero já chamar a equipe de louvor aqui para estar se posicionando. Querido, eu tenho certeza que o Senhor ministrou o teu coração. Querido, eu não sei se você entendeu, mas é muito bom saber que mesmo errando algumas vezes, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de começar algo novo, querido. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de fazer diferente. Querido, como eu disse, eu não sei o quanto você errou, não sei quantas foram as vezes que você disse sim e não cumpriu. Isso não convém a mim saber, querido, mas é uma coisa tua para o teu Deus e para o teu Pai. Que nessa noite, querido, nós não sejamos tão orgulhosos de não nos arrepender, e que a gente possa, a partir de hoje, fazer de maneira diferente. Amém, querido? Se há um desejo no nosso coração de agradar ao coração do Pai, a vontade de Deus é que a gente mude, é que a gente recomece, que a gente reconstrua aquilo que um dia começou a ser construído e a gente desistiu de tudo. A melhor resposta que Deus espera de um filho é a atitude, não é o discurso. Que a gente possa viver muito mais do que o que a gente fala. Amém, querido? Feche teus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, te pedindo, ó Pai, que a tua graça, a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que cada vida que está aqui nessa noite, que nós, ó Pai, possamos receber do Senhor algo novo. Pai, que nós, Pai querido, que o Senhor venha tirar todo orgulho do nosso coração. Nós queremos ser transformados, verdadeiramente transformados pela Tua presença, pelo Teu poder e pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá nessa noite uma oportunidade de fazer diferente, de recomeçar. Nós, ó Pai, nos colocamos aqui diante do Senhor como filhos que querem fazer a tua vontade, filhos que escutam o teu chamado, filhos, ó Pai, que atendem e cumprem aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Ó Pai, aqueles que precisam de força e de ânimo,
Que o Senhor venha renovar as nossas forças. Que o Senhor venha nos dar um ânimo. Oh Pai, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar, oh Pai. Que o Senhor venha nos transformar. Que a nossa resposta seja sim, sim e sim para o Senhor. Não só no lábio, mas na atitude, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, querido. Você pode aplaudir ao Senhor, querido.